O que seria assustador a ponto de fazer os deuses se cagarem de medo? Ou pior, ser capaz de fazer Zeus engolir o seu orgulho e pedir ajuda a alguém. Continuando a saga da família mais disfuncional da história, no último episódio nós vimos que os deuses venceram a guerra contra os titãs, Zeus os aprisionou e se tornou o Senhor Supremo do Olimpo. O problema é que ao banir os seus tios para as profundezas do Tártaro, ele acabou atraindo a ira da sua amada e tão zelosa vozinha Gaia. Ela que fez tudo isso para encerrar esse ciclo de tirania da família e também para que parassem de colocar pessoas dentro dela, mas aparentemente os deuses não têm muita criatividade quando se trata de pôr os outros no chilindró. E foi aí que Zeus comprou briga com a pessoa errada, Gaia, a Mãe Terra. Ela até pode ter ajudado Zeus a princípio enganando Cronos pela questão de que ele aprisionou seus irmãos menos favorecidos em aparência e também por Cronos estar engolindo seus próprios filhos. Mas ela não esperava que Zeus oferecesse o mesmo tratamento a Cronos e seus tios, prendendo eles no Tártaro. E nem que ele fosse adquirir os mesmos hábitos de engolir os outros quando apresentassem ser uma ameaça. Mas isso é história para outro dia. Gaia se tocou que esse ciclo de violência nunca ia parar, a não ser que ela fizesse alguma coisa. Então ela pensou, se esses caras só entendem a força bruta, é isso que vão ter. E eu vou caprichar dessa vez. Aí você se pergunta, o que a personificação da Terra pode fazer? O que todos esses seres fazem quando não conseguem resolver um problema? Quando engolir ou aprisionar os seus filhos não adianta mais, o que eles fazem? Eles fazem mais filhos. É impressionante como eles vão resolver um problema que começou justamente por eles gerarem filhos, gerando mais filhos. Parece aqueles casais que o relacionamento tá prestes a implodir e eles tentam resolver as coisas fazendo filhos para preencher os problemas do relacionamento. Porém, quando eu disse que Gaia ia caprichar dessa vez, eu não tava brincando. Ela conseguiu gerar o ser mais monstruoso possível. Ela criou Tifão. Gaia se uniu ao próprio Tártaro, aquele que é a prisão dos seus filhos, para criar esse ser maravilhoso. Ao contrário dos filhos que ela havia gerado até então, seres que davam forma ao universo, a coisas abstratas como o conhecimento e o tempo, Tifão foi criado com um único propósito: destruir. Agora o pau vai torar! Exílio descreve o cara como um ser colossal com um corpo coberto de escamas e ao invés de uma cabeça, ele tinha 100 cabeças de serpente que cuspiam fogo. Porque sim. E para completar, no lugar das pernas, preste atenção, ele tinha aglomerados de serpentes. Pobre do artista que precisava representar esse troço. Mas vai me dizer que ele não é a coisa mais linda da mamãe? Apesar de que o parto não deve ter sido nada fácil. Como se a aparência já não fosse aterrorizante o bastante, a voz dele também complementava o restante desse combo. E como uma voz pode ser mais assustadora que o restante, ela é descrita como sendo um coro de todos os rugidos de animais selvagens e ruídos mais aterrorizantes da natureza. E dizem as más línguas que só de ouvir isso você já perderia a sanidade. E qual foi a reação dos recém-chegados, vitoriosos, guerreiros, deuses do Olimpo? Eles meteram o pé dali. Segundo tradições posteriores, eles se transformaram em animais e fugiram pro Egito, deixando Zeus sozinho para resolver o BO. Um parênteses aqui é que os gregos usavam esse mito para explicar por que os deuses egípcios tinham cabeças de animais, como Horus e Anubis. Eles diziam que nessa dos deuses se refugiarem no Egito como animais, os egípcios acabaram começando a adorá-los dessa forma. Então, de uma certa maneira, a mitologia egípcia é canonizada dentro da mitologia grega. É claro que ambas as mitologias possuem uma origem própria, mas a cultura grega deu uma explicação, uma origem particular para ela. Mas voltando agora, apesar da maioria dos deuses ter abandonado Zeus sozinho por medo de Tifão, ele não estava totalmente sozinho. Nike, a deusa da vitória, e seus irmãos Kratos e Bia não podiam abandonar Zeus. Mas por quê? Se você não se lembra, na guerra contra os titãs, Styx se alia a Zeus e em gratidão ele a torna o juramento sagrado para todos os deuses e também jura que Nike e seus irmãos jamais se separarão dele a partir disso. Ou seja, a partir daquele momento, Kratos o poder, Bia a força, Nike a vitória e Zelo a rivalidade não seriam mais apenas aliados de Zeus, e sim
extensões externas do seu poder. E isso serviu como uma garantia de que ele jamais seria deposto, como foi o seu pai ou seu avô. Uma outra observação é que em algumas versões mais posteriores dizem que Atena, sua filha, deusa da sabedoria, também permaneceu ao lado dele nesse confronto contra Tifão. Porém, nós não vamos seguir elas aqui. A luta contra Tifão não foi nada fácil. Não era uma longa e cansativa guerra como foi contra os titãs. Aqui foi um embate mano a mano para ver quem era mais forte, o que exigiu até a última gota de suor de Zeus. E Zeus perdeu a luta contra Tifão, pelo menos o primeiro round. Ele acabou sendo imobilizado e teve seus tendões arrancados por Tifão. E pior, como se isso já não fosse o bastante, ele usou a foice de Cronos, pai de Zeus, que foi usada para castrar Urano, avô de Zeus. Então assim, ele não só foi incapacitado nessa brincadeira, ele foi completamente humilhado. Com Zeus preso, foi preciso uma operação de resgate para salvar o dia. Então Hermes, o mensageiro dos deuses, e Pan, o deus das terras selvagens, se infiltraram na caverna onde Delfina estava, a criatura que Tifão deixou responsável por guardar os tendões de Zeus, a enganou, recuperaram e colocaram Zeus assim de volta pro jogo. Com orgulho ferido, mas não derrotado, Zeus vai em direção ao ataque final, onde com uma tempestade de raios que deixaria até Thor com inveja, ele consegue finalmente derrotar Tifão. Quanto ao destino dele, ao invés de ser acorrentado como os titãs para se juntar à festinha das profundezas, ele foi esmagado sobre o Monte Etna, na Sicília. E por que tô dando detalhes sobre onde isso aconteceu? Porque, para quem não conhece, esse é um vulcão que continua ativo até hoje, sendo inclusive um dos maiores da Europa. Culpa talvez de Tifão tentando se libertar? Apesar da grande dor de cabeça que Tifão deu, o plano de vingança de Gaia ainda assim não deu certo. E você acha que ela se deu por vencida com isso? É claro que não. Após Tifão ser derrotado por Zeus, Gaia tenta se vingar mais uma vez com outras das suas crias monstruosas, e os filhos da vez foram os gigantes. A essa altura, qualquer sensibilidade que ela possa já ter tido no parto foi superada, porque agora ela espirra e sai filho. Os gigantes eram a última cartada de Gaia para conseguir se vingar dos deuses, e dessa vez ela tinha uma carta na manga. Uma profecia. Profecia essa que dizia que os deuses não conseguiriam matar nenhum gigante por conta própria. Para vencer, eles precisariam do auxílio de um herói mortal. O destino do Olimpo estava, em partes, na mão de um ser humano. Zeus foi obrigado a engolir o seu orgulho e convocar Héracles, não Hércules, o filho semideus que ele teve com uma mortal numa das suas muitas puladas de cerca. Pela primeira vez até então, os deuses precisaram se rebaixar ao nível de precisar da ajuda da humanidade. Humanidade essa que eles esnobavam há tanto tempo e agora estavam lá se curvando para um semideus. Isso pode até parecer uma coisa insignificante se a gente tem Percy Jackson na cabeça, com Percy o tempo inteiro tendo que ajudar os deuses e dando patada na cara deles, mas na mitologia, isso até então era uma coisa que nunca tinha acontecido. Os deuses eram seres totalmente autossuficientes e a humanidade era simplesmente um bando de formiguinha que não tinha o menor valor para eles. Então, isso era se humilhar num nível absurdo. Podem falar o que quiser de Gaia, mas nesse momento aqui, ela foi gigante. E por falar em gigante, tendo superado o orgulho ferido, a gigantomaquia foi uma guerra diferente das outras pela necessidade de uma cooperação divina e mortal. Ao contrário das outras guerras que eles precisaram de resistência ou força, aqui eles tiveram que recorrer à estratégia. O líder dos gigantes, Alcineu por exemplo, era o maior dos problemas porque ele era completamente imortal enquanto estivesse pisando na sua terra natal. Então ele atacava o Olimpo atacava ele de volta, mas ele só se levantava como se nada tivesse acontecido. Aí que Héracles entrou em ação, arrastando o gigante para fora da sua terra natal com suas próprias mãos, quebrando assim a condição da imortalidade, e só aí os deuses puderam matá-lo. Porfírio, o mais forte dos gigantes, tentou raptar Hera, esposa e irmã de Zeus, o que deixou ele muito furioso, então ele o fulminou com um ataque de raios que acabou deixando ele desmaiado, e só aí ele foi morto por Héracles com uma flecha. Atena também teve o seu momento de glória enfrentando Encélado, e quando ele tentava fugir pro mar, ela arremessou uma ilha inteira sobre ele, o enterrando. Obviamente. Poseidon enfrentou o gigante Polibotes e usou o seu tridente para esmagá-lo sobre uma ilha. Outra ilha.
Eles gostam de ilhas. Cada deus teve que usar uma estratégia específica para conseguir lidar com a imortalidade parcial dos seus adversários. E uma coisa que me chamou a atenção enquanto eu estudava essa história é como muitas vezes Typhon é referido como sendo uma personificação do caos, né? Então, de certa forma, Zeus enfrentou sozinho o caos. E isso me fez voltar lá para a música de abertura de Hércules da Disney. Sim, esse filme de novo. Porque nela as musas cantam. Demais sozinho fez o caos terminar. Então se a gente pega a música, eles chamam a ameaça de gigantes, que é uma ameaça. Fala que Zeus enfrentou sozinho, que é de outra ameaça. E fala que ele aprisionou nas profundezas, que é outra ameaça. Então, titãs, Typhon e gigantes. Ou seja, a Disney simplesmente fez uma salada de todas as informações da mitologia e tacou como se fosse uma coisa só. Continuando. No fim, a vitória foi do Olimpo, mas uma lição amarga ficou no gosto de Zeus. O poder divino já não era mais autossuficiente. A barreira que existia entre os deuses e os homens foi derrubada pela necessidade. Assim, iniciando uma nova era. A Era dos Heróis. Depois dessas ondas e ondas de ataques, o trono de Zeus estava novamente seguro. Mas a confiança no seu poder, não. Primeiro ele quase perdeu tudo. E depois a salvação dos deuses só veio de onde ele menos esperava. Dos mortais. Essa dependência dos deuses na humanidade acabou dando uma ideia ao Titã Prometeu, aquele que lutou ao lado de Zeus na guerra contra os titãs. Ele viu que agora os deuses precisavam dos humanos, e isso leva ele a roubar um dos tesouros mais valiosos de Zeus. O fogo. Pois é, muito antes de sonharmos em ter o nosso ladrão de raios, nós já tínhamos o nosso ladrão de fogo. Mas aí, o que será que vai ser de nós nessa história? Se você curtiu essa história de vingança divina, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro da nossa grande próxima saga, Prometeu, Pandora e a origem do sofrimento humano. Eu já falei até demais. Enfim, um bom dia, uma boa tarde e boa noite a todos. Falou!